Fala Vascaíno, fala Vascaína, uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Meus amigos, neste vídeo vamos passar a realidade do Vasco da Gama, tudo que está acontecendo em São Januário, sem maquiagem, sem sacanagem. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo aí Vasco da Gama e São Paulo, jogo de volta, situação de reforços, e vamos falar aqui sobre o Alexandre Pássaro. É o seguinte, o Vasco joga amanhã contra o São Paulo, mudanças deverão ser feitas. O Lisca, por mistério, não disse quais seriam os jogadores como titular. A gente tentou apurar, tudo indica que ele vai fazer substituições na equipe do Vasco da Gama. Parece aí que ele vai sacar o Hernando, o Morato e o Marquinhos Gabriel. Assim eu espero. Tudo isso por conta do clamor público. O torcedor do Vasco pediu, parece que o técnico vai atender. O Vasco precisa vencer, no mínimo por uma diferença de 2 gols para levar para os pênaltis, para se classificar automaticamente. 3 gols de diferença. É uma situação difícil, porém não impossível. O problema todo que o Vasco da Gama esse ano jogou 36 jogos, foram 36 partidas, e o Vasco só ficou apenas 5 partidas sem tomar gol. Então o Vasco vai ter muita dificuldade aí, principalmente na parte defensiva, contra a equipe do São Paulo. Uma partida que vale 3 milhões e meio de reais para os cofres vascaínos. Mas a nossa prioridade, meus amigos, é sim o Campeonato Brasileiro da Série B. Em paralelo a isso, a gente não pode se esquecer da 10ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa sair dessa situação o mais rápido possível. O Lisca não vai poupar, ele tende aí com aquilo que ele acha ou considera o melhor para o Vasco da Gama. Então as chances de poupar aí jogadores são 0. O Vasco vai, até porque está precisando de dinheiro, a vera aí para esta partida, mesmo o Vasco da Gama jogando contra o Vitória lá no Barradão no sábado. É um intervalo curto, mas foi a opção aí da comissão técnica aí. Bom, sobre a situação de reforços aí, muitas notícias sendo vinculadas, pessoal dizendo aí que vai chegar a 5, 4 reforços. Já dei minha opinião aqui, é mentira, não vai chegar. O Vasco não tem dinheiro, não tem como abrir cofre nenhum. Esses dias foi feita uma penhora lá no Vasco da Gama e só tinha R$34 nas contas do clube. Então não vai ter cofre aberto. Vai ter aí, no mínimo, contratações pontuais. Perfeito? Se chegou aí, gente, no dia 3 de agosto. 3 de agosto. Essa diretoria está muito lenta com relação a contratações. Tem que contratar. Está muito lento. Laureano não tem dinheiro. Problema não é meu. Quiseram dar o golpe. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Para o Vasco sair dessa situação na Série B, é preciso o Vasco da Gama tomar algumas atitudes aí. O Vasco precisa ter um vice-presidente no departamento de futebol para ontem, para colocar ordem na casa.
Outra coisa aqui, vai ter muita gente chateada comigo. Alexandre Pássaro tem que ser demitido. Alexandre Pássaro não tem condições de ser gerente de futebol do Vasco da Gama. Esse cara tá brincando de administrar o Vasco da Gama. Esse cara não reúne aí sabedoria para ocupar um cargo tão importante à frente do Vasco da Gama. Tô pedindo isso aqui, não é marcação, é só vocês verificarem, certo? Verifiquem aí esse ano a campanha do Vasco da Gama no estadual. Verifiquem a campanha do Vasco da Gama na Copa do Brasil e principalmente na Série B. Gente, sinceramente, se eu pudesse optar, eu troco ser eliminado aí da Copa do Brasil pelo G4 aí da Série B. O Vasco não pode continuar nessa situação. Tô sim pensando no jogo de amanhã, mas ao mesmo tempo muito preocupado mesmo com o que pode acontecer no decorrer do ano com o Vasco da Gama. Noticiário do Vasco, nada de contratações, nada de reforços, só brincadeira, só sacanagem. Eu não vou postar aqui, porque eu não vou mentir para você dizer que vem 5, 4 reforços, porque não vai vir. E falar, seu Pássaro, já deu. Você tem que meter o pé do Vasco da Gama. A culpa é sua sim, porque é você que contrata, você que tem autonomia. Chegou a hora do seu Jorge Salgado aparecer um pouquinho mais, certo? E assumir a bronca, assumir a responsabilidade, certo? Assuma a responsabilidade. A situação do Vasco está para lá de delicada. A situação do Vasco hoje preocupa a todos nós, torcedores, certo? Independentemente, gente, do resultado de amanhã da Copa do Brasil, cara, a gente tem que passar o rodo aí, começar a vencer 3 vitórias aí consecutivas na Série B, porque senão não vai dar. A gente já tá vendo o Lisca aí perdendo a paciência, o Lisca nervoso, chutando o balde aí, porque foi prometido uma coisa para ele e não foi dado. Então, quer sair dessa situação? VP de futebol, coloca um cara competente. Outra, muda esse gerente. Pássaro fora do Vasco da Gama. A culpa é dele. A culpa não é só do Marcelo Cabo que saiu, não. Junto com o Cabo tinha que ir embora o seu Pássaro. É demissão já. É hashtag Pássaro demitido. Não fez falta no São Paulo e não vai fazer falta no Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Se inscreva lá no canal alternativo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!